Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos aqui novamente no mais uma live, mais uma transmissão ao vivo aqui do Power BI Extreme. E hoje eu vou mostrar aqui como a gente pode construir um dashboard do zero e sem utilizar nenhuma fórmula, nenhuma medida DAX, nem precisar mexer na linguagem M. Então, se você acha às vezes que não vai conseguir aprender Power BI porque tem dificuldades ou não conhece a linguagem M nem a linguagem DAX, então você vai ver que é um engano. Você pode sim criar seus primeiros dashboards sem a utilização de nenhuma fórmula ou nenhuma criação de nenhuma medida. É claro que você vai ficar limitado, né? Quando você começar a evoluir para, para o caminho do DAX, para o caminho do M, você vai ver que as suas possibilidades aumentarão bastante, mas isso não é desculpa para você não começar, né? Então você pode inclusive começar agora mesmo, simplesmente baixando o Power BI na sua máquina, que é gratuito. Então você faz o download, baixa na máquina, começa a utilizar e amanhã mesmo, de repente, você já está com um dashboard incrível aí para chegar na sua empresa e mostrar lá para o seu chefe, para os seus colegas e gerar valor, né? Extrair insights das suas planilhas e gerar valor para a empresa como um todo. Ok? Então vamos aqui para a nossa tela para a gente começar a fazer a construção do nosso dashboard. Então, o primeiro ponto é o seguinte: a gente tem aqui uma tabela financeira, uma F vendas, uma tabela fato e vendas, onde ela já tem, né, na própria tabela uma coluna de datas, né? E aí a gente vai usar essa mesma coluna de datas aqui como se fosse uma tabela de calendário. E a gente viu, se você der uma olhada no canal do YouTube ou no Facebook, você vai ver que tem lá um vídeo há umas 2 semanas atrás, onde eu vou lá e ensino como criar uma tabela de data, né? Uma tabela de calendário, uma DIN calendário, nós chamamos ela de DIN calendário. Você vai ver como cria, e ter uma tabela de calendário no seu modelo de dados é algo extremamente importante, principalmente se você for trabalhar com mais de uma fonte de dados. Nesse caso aqui, como a gente vai criar um dashboard simples com uma fonte de dados única, então a gente pode seguir sem precisar criar uma tabela de calendário específica para ele, principalmente até porque ele já tem uma coluna de datas, uma coluna de ano, uma coluna de mês e número do mês, enfim, e a gente vai utilizar essas mesmas colunas para fazer a construção do nosso dashboard. Ok? Então, o primeiro ponto a gente vai fazer o seguinte: vamos clicar e arrastar aqui na coluna datas, vamos trazer essa coluna aqui para o nosso dashboard, para a nossa aba de relatórios do Power BI, e vamos trazer também a coluna vendas. Então veja aqui que ele já trouxe aqui para a gente a estratificação das vendas pelos anos, né? Então, como a gente trouxe a coluna datas e a coluna vendas, ele já estratificou total de vendas em 2019, total de vendas em 2020. Vamos aqui adicionar o rótulo de dados. Então, aqui, rótulo de dados. E a gente vê aqui 26 milhões em 2019, 92 milhões em 2020. Veja o seguinte: a gente tem essa data aqui formatada, tipada como uma hierarquia de datas, né? Então a gente tem aqui data e hierarquia de datas. Veja que ela está aqui como hierarquia de datas. Como ela está como hierarquia, você consegue usar uma função bem interessante aqui do Power BI, que é o drill, fazer o drill down, que é a perfuração de dados. Você vai entrando no dados, vai granularizando o dado cada vez mais. Então, nesse visual aqui do gráfico de colunas agrupadas, colunas clusterizadas, você pode clicar nessa setinha aqui para baixo, tá vendo?
e adicionar o drill down, habilitar o drill down. Clica nela e veja o que acontece. Quando você faz isso, você pode simplesmente chegar aqui na coluna 2020, clique em 2020 e veja o que aconteceu. Ele abriu 2020 por trimestre. Que trimestre já é aqui, ó, dentro da nossa hierarquia de datas, o segundo nível da hierarquia. Perfeito? Mesma coisa, você pode continuar clicando aqui no trimestre e ele vai para a próxima hierarquia, que é mês. Então eu clico aqui no quarto trimestre e ele abre os 3 meses do quarto trimestre e os respectivos valores. Tá vendo? E mais uma vez, o próximo nível da hierarquia é dia. Então se você clicar no mês de dezembro aqui, por exemplo, vê que ele tem aqui vendas registradas no dia 1, apenas em dezembro. Vamos ver aqui em novembro também. Como essa base de dados aqui é uma base fictícia, ela não tem os dados completos. Então é isso, você consegue chegar até o último nível da hierarquia, que é, no nosso caso aqui, dia. Você pode, inclusive, adicionar uma hierarquia diferente. Se você quiser aqui ano e de ano pular para algum outro valor aqui, você consegue também. Certo? Por exemplo, aqui, ó, não sei se vai ficar bom, mas a gente pode botar aqui para testar. Temos aqui ano. E ano a gente vai quebrar aqui dentro da hierarquia por segmento, por exemplo. Então, apenas para efeitos didáticos, certo? Então, 2020 ativou o drill down. Quando a gente clica em 2020, olha lá o que acontece. A gente vê que em 2020 a gente vendeu 1.000 em canais parceiros, 16 mil, milhões, né? No canal empresarial, 39 milhões no canal governamental e assim sucessivamente. Então veja que você não precisa adicionar somente datas, você pode mesclar aqui e construir a hierarquia de acordo com a sua necessidade, com a necessidade da empresa, com a necessidade do tomador de decisão da sua empresa, certo? Então vamos aqui fazer o drill up, e a gente volta aqui para o nosso visual inicial, e eu vou restaurar essa data aqui, deixar ela como data, certo? E olha o que acontece, ele já mostra aqui um período de datas contínuas. Isso porque aqui no nosso eixo X, veja como ele está com o tipo contínuo. Então o próprio Power BI já entende que isso aqui é uma sequência de datas. Veja que tanto que ele não preenche coluna a coluna, né? Então ele bota aqui setembro, aí novembro e vai-se embora. E assim sucessivamente. Então se você mudar aqui para categoria, veja o que acontece. Aí sim ele traz os dias, tá vendo? Dia a dia. Isso se você mudar aqui para categoria. Se manter contínuo, ele vai entender que é uma sequência de datas, um período de tempo e vai trazer informação. Você pode inclusive aqui, ó, filtrar. Você pode dizer que quer que esse gráfico aqui comece na data, sei lá, janeiro, a gente está em 2021, você pode botar aqui 8 de dezembro e termine automático. Ah, agora sim, perfeito. Então aqui atualizou. A gente está começando aqui no dia 9 de agosto, então ele já vai seguindo do dia 9 para frente, até o automático, certo? E aí você vai podendo fazer a construção de acordo com a sua necessidade, ok? Vamos retornar ele aqui para o padrão. E vamos continuar construindo nosso dashboard. Então a gente já tem aqui a visão das vendas, o volume de vendas, dentro do período do arco temporal que a gente tem na nossa coluna datas. Vamos fazer uma formatação básica aqui desse gráfico, desse visual. A gente pode dar uma redimensionada nele aqui para ocupar mais espaço. Perfeito, ó. Adicionou aqui bem no meio. Ok. E vamos aqui no rolinho de tinta, no formato. E vamos adicionar uma sombra. Veja o que acontece. Ele fica destacado do fundo. Então vamos aqui mudar a cor dos dados dele. A gente pode fazer também essa mudança. Ó, pode ser a cor que você quiser, cinza,
Vamos adicionar um laranja. Certo? Aí aqui o ideal é que você vá fazendo essa construção de acordo com as cores da empresa, né? As cores que que fazem parte da marca da empresa, certo? Então adicionei aqui uma cor laranja, vamos construir ele aqui nessa base de laranja. A gente pode fazer o seguinte, podemos fazer algumas formatações adicionais aqui para deixar ele mais clean, né? Mais limpo. Então, veja que ele tem um título aqui, está no canto, tem o título dos eixos, a gente pode remover. Então vamos aqui, ó, novamente no rolinho de tintas, eixo X, vamos aqui remover o título, perfeito, aqui ele já saiu o título aqui de anos e datas. Como a gente já vê aqui, visualmente a gente já tem aqui no rótulo da estrutura de dados as datas, então não interessa, a gente não nos importa ter o título ativado, né? Então, tá vendo data, mas a gente já está vendo que é data, então podemos remover. No eixo Y, a gente pode fazer a mesma coisa, remover o título, veja aqui que saiu aqui vendas. E no título do gráfico, podemos fazer alguns ajustes. Colocar o alinhamento centralizado, alterar a cor da fonte aqui para um cinza 50%, diminuir aqui um pouco o tamanho da fonte, foi demais, né? Vou voltar aqui para 11. Perfeito, veja como ele ficou bem mais limpo o gráfico, né? Então está só com as informações que a gente precisa. E claro, a gente precisa manter nele toda a informação necessária para passar a informação que a gente precisa, né? Os insights que a gente precisa. Ok? Vamos adicionar aqui mais uma coluna, ou mais um gráfico. Podemos adicionar aqui o gráfico, um gráfico de por segmento, né? Então vamos adicionar aqui um gráfico de barra 100% empilhada e trazer aqui o segmento e as vendas por segmento. Perfeito, a gente só tem que ajustar aqui o segmento, ele ficou no eixo. Vamos adicionar aqui na legenda. E agora sim a gente tem o valor de vendas por cada segmento representado aqui nesse gráfico de barra 100% empilhadas. Então vamos adicionar também o rótulo de dados, e rótulo de dados, aqui. E agora a gente tem a representatividade das vendas por segmento neste período que a gente está visualizando. Então a gente vê aqui ó, que pequenos negócios, nesse período representou 35%, e nas vendas lá são 42.427.000. Okay? Da mesma forma, a gente pode fazer alguns ajustes aqui nas cores desses dados, elas não estão harmônicas em função do gráfico abaixo, né? Então a gente pode fazer o seguinte, podemos botar aqui a escala de cores do laranja mais escuro para o laranja mais claro, por exemplo. A gente coloca esse aqui, próximo esse aqui mais claro, esse outro mais claro ainda. Pronto, agora sim nós temos um gráfico com... Estamos criando a harmonia entre as cores, né? Apesar de que essa cor laranja aqui talvez não seja tão interessante, né? Vamos fazer o seguinte, vamos alterar aqui. Eu também não gosto muito da cor laranja, não. Não, quer dizer, eu gosto da cor laranja, mas não para a representação nos gráficos aqui, talvez não fique muito bom. Vamos botar uma cor mais sóbria aqui, um azul escuro, e fazer o mesmo aqui com esse. Fazer uma escala de cores do azul mais escuro para o azul mais claro. Então, aqui pegar o azul escuro. Ok.
Pronto, agora sim. Da mesma forma, vamos adicionar aqui, fazer uma formatação com a sombra, né? Adicionamos a sombra nele. Vamos fazer os ajustes dos títulos, talvez removendo os que não são necessários. A gente pode remover aqui o título do eixo X. E do eixo Y. O gráfico de barras ele é invertido, tá vendo? Vem primeiro o Y, depois o X. Aqui. Vamos fazer o ajuste do título também no gráfico. Então a gente vai botar o título centralizado. Deixar no mesmo padrão do outro, né? Um cinza 50%. E a fonte tamanho 11. Falta só ajustar essa legenda aqui. A gente pode fazer o seguinte, a legenda podemos colocar na parte superior central e remover o título da legenda. Certo? Como o título da legenda é o segmento, a gente já sabe aqui, só por olhar a descrição da legenda, a gente já sabe que isso aqui são segmentos de venda. Então, não precisamos deixar o título lá. Vamos fazer a inclusão de mais um gráfico agora. Vamos adicionar esse gráfico aqui de Trimap, um gráfico diferente, só para a gente ver como é que é a representação dele. Vamos adicionar o valor de vendas e o valor de vendas aqui por país. Veja aqui, ele traz a representação de quanto cada país representou em vendas, né? Novamente aqui, como a gente está trabalhando com essa base de teste, veja que as bases estão exatamente iguais, né? As somas das vendas dos países estão exatamente iguais, a diferença está nos períodos. Então, vamos deixar esse gráfico aqui para efeito didático, vai ficar bom. E quando a gente for adicionar a segmentação de dados, a gente vai ver a diferença na distribuição aqui por país, certo? Vamos adicionar também uma sombra nele. Fazer o mesmo processo aqui do título. Colocar aqui formato cinza 50%, deixar centralizado e com a fonte tamanho 11. E as cores dos dados a gente também pode mexer nelas. Então vamos adicionar aqui as cores dos dados, fazer o mesmo processo que a gente fez com esse gráfico de barras. Vamos adicionar uma escala de azul. Aqui um azul marinho, um azul mais claro. Mais claro e mais claro ainda. Isso aqui, pessoal, a gente está fazendo de forma bem manual aqui, só para a gente demonstrar as possibilidades, demonstrar que é possível fazer essas formatações, mas o ideal é que você tenha um tema, né? O Power BI ele aceita você fazer importação de temas no formato JSON e você pode carregar simplesmente o tema aqui com as cores da sua empresa e os gráficos, os visuais já vão assumir essas cores automaticamente, então você já ganha aí um tempo precioso, né? Não precisa fazer essas formatações ou você vai fazer apenas algumas formatações mais simples. Você também pode vir por aqui, ó, usar os temas já existentes. Olha aí o que acontece, tá vendo? Ou pode fazer essa questão da importação de um tema, como eu comentei. Um tema personalizado da sua empresa, né? Aqui, a gente já chegou aqui num tema parecido com aquelas cores que a gente estava usando. Olha lá. Aqui também ficou um branco clarinho, certo? E você pode fazer isso aqui, ó.
fazer a importação do tema que está nos seus arquivos, né? Pegar o arquivo JSON e carregar. Isso, ó, você também pode salvar o tema. Se você criar um tema aqui, você pode clicar aqui e salvar um tema atual. E ele salva com as configurações que você fez. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o que estávamos criando. Pronto, esse aqui. E agora vamos adicionar algumas segmentações de dados, né? A gente pode adicionar aqui algumas segmentações de dados para nos ajudar na realização dos filtros. Então vou adicionar aqui, ó, esta segmentação de dados aqui e vou trazer para cá essa coluna com os anos. Veja aqui que ele traz uma coluna, uma segmentação do tipo slice, né, de períodos. Vamos mudar ela aqui para lista. Podemos fazer agora a configuração aqui no rolinho de tinta para que o controle dela fique aqui, a orientação, na verdade, né, fique horizontal. E aí ó, fica bem mais legal aqui para você fazer a segmentação dos dados, né? Então, ó, você clica aqui em 2019, ele filtrou 2019, clica em 2020, todo o relatório é filtrado para 2020. Perfeito? Vamos fazer o seguinte, vamos remover esse ano aqui, ó, esse título de ano. Como a gente já está vendo aqui 2019 e 2020, a gente já entende que é ano também é desnecessário manter esse título aí. Esse cabeçalho, na verdade, né? Então, só desativar aqui, ó, o cabeçalho. Desativamos. E vamos fazer agora o mesmo com os meses, né? Com os meses, podemos novamente clicar aqui em segmentação de dados e criar todo o processo do zero também. Ou podemos simplesmente copiar e colar isso aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. Eu já tenho aqui a segmentação formatada. Vamos fazer do zero que a gente vai treinando, né? Então, vou remover aqui. Ok. Desselecionar. E vou criar aqui através dessa nova segmentação que a gente fez. Vou adicionar aqui a coluna nome do mês, certo? Nome do mês na segmentação. E a gente tem aqui os nomes dos meses. Mesmo processo, vou clicar aqui no rolinho de tinta e vou fazer o controle aqui de a orientação, deixar ele aqui na horizontal. E olha lá, temos agora igual aos anos. Vou esticar mais ele aqui, redimensionar. Deixar ele na mesma largura, mesma proporção. Da mesma forma que vou remover o cabeçalho, né, como a gente já está vendo a descrição. Então não nos interessa. Remover o cabeçalho. Vou alinhar no topo. Vou alinhar no rodapé. Pronto, está aqui no mesmo estilo, mesmo tamanho. Certo? E aí você está vendo aqui, você pode estar se perguntando aí por que que os meses não estão em ordem? Realmente eles não estão em ordem, não estão na ordem dos meses, mas estão na ordem alfabética. Porque o Power BI ainda não entendeu que essa coluna aqui é uma coluna com meses. Então ele, como nessa coluna nossa, ela está armazenada, vamos olhar lá, no nosso modelo aqui, na nossa base, ela está armazenado o nome do mês, tá vendo? Ele acha que esse aqui é uma coluna texto e ordena como texto. Tanto que aqui o formato da coluna é texto. A gente não consegue chegar nessa coluna aqui e mudar para data. Olha aqui, ela não tem a opção de data, porque ele está escrito por extenso o nome do mês. Então eu não consigo mudar a formatação da coluna para data para que o Power BI entenda que é data. Então por isso ele ordenou por ordem alfabética. E aí como é que a gente faz essa correção? A gente vai dizer para o Power BI filtrar esta coluna aqui como uma data, classificar ela como uma data. Então a gente não pode
formatar como data, mas pode classificar por uma outra coluna, que é uma coluna de data. Então, nesse caso aqui, ó, a coluna de data, a gente consegue, tá vendo que ela está no formato data, então a gente consegue mexer aqui, como ela transformar ela como data, né? Mas já essa coluna aqui que está como texto, não. Então, o que a gente vai fazer? Seleciona a coluna, já estamos com ela selecionada aqui. Vamos agora dizer para o Power BI classificar por coluna, e a gente clica aqui, vamos dizer a ele qual coluna que a gente quer que ele classifique, que ele use para classificar essa coluna de nome do mês. Nesse caso aqui, veja que a coluna data não aparece, né? Então a gente vai pela coluna número do mês. Então vamos achar ela aqui, ó, número do mês, clica em número do mês. Agora sim o Power BI já entendeu que essa coluna aqui, apesar de ser uma coluna texto, a gente quer que ela seja classificada pelo número do mês. E aí o que acontece? Veja aqui, os meses agora estão ordenados corretamente, do mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e assim sucessivamente. Então ele abandonou a ordenação por ordem alfabética e assumiu a ordenação numérica pelo número de cada mês. Ok? E aí, a partir daqui, a gente pode ir usando os filtros para fazer as nossas análises, né? Então, a gente pode, por exemplo, marcar aqui 2019, e quando a gente seleciona 2019 no gráfico, ele já mostra quais são os meses que tem faturamento, e aqui ele já foi segmentando também, já trouxe a nossa segmentação de dados filtrados com os campos que a gente tem mais dados. A gente pode fazer também o contrário, desfiltrar 2019 e selecionar, por exemplo, por país. Então veja aqui ó, o que acontece. Ele filtra todos os valores de vendas na França, todos os valores de vendas na Alemanha, todos os valores de vendas no Canadá e assim sucessivamente. E aí você pode ter notado também o seguinte, esse gráfico, veja quando eu clico aqui, ele, o filtro não está aparecendo normal, digamos assim. Veja que ele mantém o valor total, mantém a coluna destacada no valor total, e faz um realce. Veja aqui na dica de ferramenta que ele traz as vendas e um outro campo chamado realçado, que é o valor realçado referente a, ao país Canadá, que eu cliquei lá em cima. Então veja aqui, quando eu desclico Canadá, ele mantém a mesma coluna, só que agora totalmente preenchida, sem realce. Quando eu clico em Canadá, ele realça o valor referente só a Canadá. Dessa forma, eu não acho que essa seja uma forma ideal para a gente demonstrar os dados. Então, o que, que a gente faz? A gente pode fazer, mudar a forma de interação entre esses dados, entre esses gráficos, entre esses visuais, né? Então, a gente mantém aqui o gráfico Trimap selecionado, vem aqui em Formato, Editar Interações. E veja o que acontece, ele já mostrou, já trouxe aqui outros ícones em cima de cada gráfico, onde a gente pode escolher se a gente quer que a interação seja filtro, que seja um realce, ou que não seja nada, certo? Nenhum. Então veja que o que está selecionado aqui é a interação do tipo realçar. E a gente vai dizer a ele que, que a gente quer uma interação do tipo filtrar. Clica aqui em filtrar, olha lá o que aconteceu. O realce saiu e agora ele filtrou de fato. O mesmo vai acontecer nesse aqui, ó. Eu vou clicar em filtrar, o realce saiu e agora ele filtrou o dado, o gráfico. O que, que a gente precisa fazer? A gente fez isso com base nesse visual e agora precisamos fazer o mesmo baseado nos outros visuais. Então, a partir do visual selecionado, a gente precisa dizer como a gente quer que os outros visuais interajam. Então, selecionamos aqui o gráfico Trimap e já mudamos, tá vendo? Veja aqui nesse gráfico de barras aqui clusterizado que ele já está como opção filtrar. Mas quando eu clicar aqui o gráfico de barras, olha o que acontece. Ele volta, porque agora a referência é o gráfico de barras. Então a gente vai dizer
Deixa eu clicar aqui, ó, veja o que acontece. Eles realçaram, tá vendo? Aí a gente vai dizer, a partir do gráfico de barras, eu quero que filtre o gráfico de colunas e que filtre o trimap. E o mesmo a gente vai fazer a partir do gráfico de colunas, eu quero que filtre o trimap e quero que filtre o gráfico de barras. Ok? Então agora sim a gente tem as interações entre os gráficos no formato de filtro. Então toda vez que a gente clica, veja que ele filtra, ele não mais está realçando, está filtrando de fato. Ok? E os filtros são filtros mesmo, né? Já ficam com a opção do filtro. Raramente você vai precisar desativar aqui uma segmentação de dados para que ele não interaja. Raramente. Pode ser que aconteça, mas o normal é que não aconteça, a segmentação permaneça com essa opção aqui de filtrar. Ok? Veja que os ícones eles permanecem aqui ativos porque a gente precisa voltar aqui, ó, em editar interações e desativar. Então clica novamente, desativou. Perfeito, temos agora todos os visuais com as interações que a gente precisa e com a opção desativada. Ok? Perfeito, pessoal. Então, por hoje é isso. A aula de hoje seria isso, basicamente para a gente mostrar como criar o nosso primeiro dashboard sem precisar utilizar nenhuma fórmula DAX, nenhuma linguagem M. A gente consegue trazer uma visualização básica que já pode trazer insights, que já pode trazer informação para a sua empresa e você não precisou ter um conhecimento específico, um conhecimento avançado. É claro que, como eu comentei no início, o ideal é que você vá se aprofundando, vá aprendendo cada vez mais a linguagem DAX, a linguagem M, e você vai conseguir ter mais profundidade na informação, né? Então você pode fazer cálculos, pode fazer divisões, pode fazer uma série criar uma série de situações novas que com o dado puro aqui, com a tabela pura, você não vai ter. Porém, você já consegue criar tudo isso aqui que a gente criou, né? Veja que a gente tem um dashboard totalmente interativo e sem precisar usar nem um pouquinho aí de linguagem, nem nada. Claro que também o Power BI, se você já conhece um pouco, ele vai construindo essa linguagem por trás, né? A camada de trás ele vai construindo a linguagem sem a gente precisar mexer nela. Na hora que você precisar, você pode sim fazer alguns ajustes, fazer algumas alterações, mas o próprio Power BI já vai criando. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e até o próximo vídeo. Até mais.